Fala pessoal, tudo bem? Sou Fernando Claro, começando mais um Clássico Talks. Hoje para falar um pouco sobre um tema que foi recorrente nas conversas que eu tenho aqui, principalmente no Mais 1% com o Bruno, né? A gente conversando sobre os casos das pessoas que nos mandam as histórias, nós percebemos que existiam muitas coincidências. E se falava muito sobre a parte da saúde mental, sobre a questão das emoções, sobre a questão de lidar com pressão e uma série de coisas. E era necessário que a gente abordasse o tema, e para isso eu usei aí os contatos, né? Fui atrás de algumas pessoas que eu acho que podem ajudar, né? E fui atrás de quem me ajudou, né? Então hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com uma pessoa que há anos atrás me ajudou num dos momentos mais difíceis da minha vida e que me transformou literalmente. Quem foi lá no meu Instagram, já seguiu, fez o que a gente pede sempre, tem lá o primeiro postzinho que tá fixado lá, vai entender do que eu tô falando. E quem acompanha também, nós já falamos algumas vezes do caso aqui. Então, que prazer receber aqui a Tatiane Sanches, psicóloga, especializada em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, formação em terapia cognitivo-sexual e desenvolvimento infantil com ênfase na primeiríssima infância, diretora do Instituto Floir de Psicologia, que é a clínica pioneira nas práticas baseadas em evidências, isso é muito importante de ressaltar, e presente em mais de 10 países com a psicoterapia online. E o mais importante de tudo, que é a mãe do Martin. Né? Isso mesmo. Que é a parte mais importante. Tatiane, muito obrigado mesmo. Nós ficamos aí desde o começo do projeto, né? Nós conversamos, eu queria muito que você viesse, aí teve a gravidez, você já estava grávida, tinha dificuldade para vir até aqui, o estúdio é longe. Aí nasceu a criança, veio, e agora que ele está maiorzinho, conseguimos marcar finalmente. Pô, muito obrigado mesmo por ter topado o convite. Eu que agradeço, é muito engraçado, tipo, ouvir isso, você tava falando aqui, e já fiquei com as minhas emoções abaladas, tive que usar técnica de gestão das emoções para não chorar aqui. Porque eu conheci você lá atrás e quem te viu, quem te vê você aqui, né? Pois Nesse espaço, falando para as câmeras. Então, que coisa muito louca, né? Algumas coisas que para mim foram essenciais, né? Que eu percebi que a gente trabalhou na época da terapia, que foram... teve a questão do luto, mas vieram as questões que eu nem prestava atenção, e aí foram os 20 quilos a menos, que foi a primeira etapa, né? Que logo que eu passado ali 6, 7 meses, e foi no começo da pandemia, então as pessoas não me viam, quando me viram já estava muito diferente. Nossa, dá o telefone do seu médico. Eu falava, não, do meu médico, primeiro eu tenho que dar da minha terapeuta, depois do médico, porque eu tentei emagrecer por 20 anos e não consegui. Foi só depois da terapia que em 6 meses eu fiz o que eu não fiz em 20 e poucos anos. Por isso que eu sou sempre muito grato, faço questão de sempre lembrar das pessoas que me ajudaram lá, e você faz parte disso. E a questão das câmeras também eu falo que foi uma coisa difícil, eu sempre me escondi. Era uma provocação que você fazia, você tem que aparecer, as pessoas têm que saber o que você faz, tem que falar e tal. Que eu não usava nem meu cargo, né? Não falava nem meu cargo da empresa. Imagina, a pessoa tem vergonha de se... Tipo, sei lá, se era vergonha, a emoção que surgia na sua época ali naquele momento, mas não expor, como se fosse errado expor o meu cargo. Eu não... Ainda é um pouco trabalhoso, mas a gente já aprende a lidar com isso. São uma série de fatores, né, que a gente vai, ao longo da vida, vai construindo e vai moldando vai enraizando esses vícios aí, né, como que eu posso dizer, esses padrões, né? Aprendeu isso na terapia, né? Fala a verdade. Lógico que aprendi, óbvio. Inclusive, uma coisa que eu falo para todo mundo, TCC é vida. TCC é vida, então eu sempre falo isso. E aqui eu comecei a perceber isso, que muito do que eu vivenciei naquela época, as pessoas têm vivido muito. Eu não sei, aí até pra gente começar a conversar, como você já tem uma baita experiência na área, hoje a gente vê as pessoas falando muito mais sobre saúde mental. As pessoas falando muito mais sobre diversos transtornos e tudo mais.
e parece que todo mundo tem algum. E aí eu sempre fico na dúvida se já existia e não era diagnosticado, ou se hoje se diagnostica demais, se há uma distorção também. Ou se realmente as pessoas estão adoecendo mais, né? Estão sofrendo mais com o ambiente. Por que tem essa mudança tão grande? Uma coisa que a gente pouco ouvia falar e hoje se ouve falar muito. E aí pode colocar todo tipo de transtorno. São as duas coisas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em saúde mental, a gente está falando de uma ponta a saúde e na outra ponta a doença. E a doença, ela é gerada por uma série de fatores. Não só a doença, falando em saúde mental, mas como todas as doenças, elas pegam as pessoas de um fato ou de outro muito mais pela vulnerabilidade. O Covid mesmo veio para nos mostrar isso. Algumas pessoas morriam, o Covid era fatal, outras pessoas eram uma gripezinha. E por que isso acontece? Uma série de fatores, inclusive a sua genética, a sua disponibilidade para adquirir aquela doença ou não. E na saúde mental não é diferente. A grande questão é que hoje se diagnostica mais mesmo, mas porque se sabe mais e porque se busca mais. Mas também a gente não pode deixar de falar que existe alguns fatores que vão piorando a saúde mental. A começar do uso excessivo das telas. E a gente está aqui, inclusive, usando as telas para nos comunicar aqui. Então, as telas, elas acabam trazendo um malefício para o desenvolvimento do nosso cérebro e favorecendo uma série de transtornos que antes tinham menos, até porque eu lembro que a minha mãe não tinha TV na casa dela. Hoje em dia, eu acho muito triste, mas eu vejo crianças que ganham celular aos 2 anos de idade. Então, a gente tem aí um problemão. Então, são as duas coisas. Mas, por exemplo, a minha irmã mais velha, eu sempre ouvi falar que minha mãe vulgarmente falava assim, sua irmã é retardada. Uma coisa feia de ser falado, mas era como minha mãe falava. Sua irmã é retardada, não é possível. Olha o jeito dela, ela sempre foi assim. E assim, a minha irmã sempre teve uma questão que dava para perceber, eu percebia, só não sabia bem exatamente o que era, e não era uma questão, são várias questões. Uma das questões dela de saúde mental é dentro do humor. Recentemente eu consegui levar ela ao psiquiatra com muito esforço, e a gente conseguiu chegar ao diagnóstico de transtorno bipolar para ela, mas ela também tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que não foi diagnosticado ainda, mas que entra ali dentro dos TDAHs da vida, da dislexia, o caso dela é a dislexia. E o que acontece? Não se diagnosticava, não sabia que ela tinha esse problema. E ela sempre teve. Hoje em dia ela entrou na estatística do transtorno bipolar e ela entraria também, se ela fosse diagnosticada, nos transtornos do neurodesenvolvimento, mas ela ainda não sabe desse diagnóstico. E a minha sobrinha, que é filha dela, tem esse diagnóstico, eu percebo pelos tipos de erros que ela tem de trocas fonológicas e de erros de escrita. Minha sobrinha tem a minha idade, praticamente, e a filha da minha sobrinha também, porque existe uma carga genética ali acompanhada por esse tipo de vulnerabilidade mesmo e para desenvolvimento desses transtornos. Então, veja, ela já tinha, ela só não entrava na estatística. Mas os filhos que foram vindo a partir da minha irmã, então teve minha sobrinha e tem a minha sobrinha neta. Talvez, se não tivesse sido expostos às telas como é hoje, talvez não se desenvolvesse. Mas temos aí mais casos na família. Falou das telas, por acaso, né? A gente já tinha agendado de conversar e foi ontem, antes de ontem, saiu uma matéria e eu estava lendo. 33 procuradores de estados americanos entraram com uma ação coletiva contra a Meta. Então, né, por conta do Instagram, Facebook e o WhatsApp. E as alegações são exatamente isso, dos malefícios na saúde, principalmente a saúde mental das crianças. E acusando realmente de que eles estão prejudicando essas crianças, que essas crianças estão tendo problemas a partir disso. E o pior, que eles sabiam. Porque tinha uma pesquisa interna da Meta de 2021, falando num percentual lá, se eu não me engano, de em torno de 13% das crianças entrevistadas ali, dos adolescentes, dizendo que a rede social aumentava nela os pensamentos suicidas e 17% falando que aumentava as questões de distúrbios alimentares.
Então, exposição à tela, né? E aí eles estão fazendo isso porque a alegação é, a Meta sabia disso e ainda assim usa os gatilhos, porque o problema não é a tela, né? O problema que eu vejo na rede social é que eles usam todos os gatilhos possíveis, conhecendo a parte neurológica, para te prender. Então, tudo que eles fazem ali, a questão da imagem, a questão de você ter aquele prazer rápido, de um vídeo atrás do outro, um vídeo curto, aquela coisa toda, é planejado. Eles sabem disso, eles sabem que aquilo vai te manter ali rolando tela horas e horas, né? Os adultos fazem isso, né, Os gente? adultos fazem. Não, aí não tem idade. É que a discussão deles é que eles estão levando os mais novos já para um aumento da parte de transtornos, né? Está tornando mais latente. Então, mas eu achei interessante até você falar isso, né? Eu vou falar que já que você está me dando essa abertura, eu fico feliz que quanto mais pessoas tiver conhecimento sobre isso, mais a gente pode prevenir. As pessoas, em geral, elas acreditam que o que mais gera os transtornos são os conteúdos que são vistos, por exemplo, nas redes sociais. Então, tá, eu desenvolvo um transtorno alimentar porque eu tô vendo mulheres magras e lindas e belas nas redes sociais. Ou eu tenho uma ideia suicida porque eu vejo que a vida de todo mundo é muito legal e muito bonita. Isso é o que faz a pessoa ter um transtorno mental? Não. É uma série. Lembra que eu falei lá no começo que é uma série de fatores? Esse é um fator. Mas o principal problema que as telas trazem, falando lá para as crianças de 2 anos, não é o conteúdo. Porque a criança pode estar vendo galinha pintadinha, ela pode estar vendo músicas de ninar com ursinhos coloridos. A exposição àquelas luzes de uma TV que está passando um desenho que foi desenvolvido para ela, aquilo ali traz uma alteração nas conexões neurais. Então, isso vai trazendo danos para o cérebro. Então, a gente já tem alguns estudos que demonstram que crianças que foram expostas às telas desde bebê têm muito mais chances de ter a sua desenvolvimento da linguagem atrasada. E a linguagem é o que vai predizer eu conhecer o mundo como é mundo e até mesmo a posterior gerar a fala. Então, muitas vezes o atraso de fala ocorre porque tem um atraso de linguagem antes startado pelo uso excessivo de telas. Então, não, o buraco é um pouco mais embaixo, não é só o conteúdo. E aí os pais falam, não, mas eu controlo a TV, ele tá vendo só galinha pintadinha, não vai ter nenhum problema, não vai ver nada, não vai ter questão de abuso, porque também tem todas essas outras questões por trás que aí, conforme as crianças vão crescendo, os problemas só vão aumentando. Mas falando na base, o problema é simplesmente a exposição à luz. E eu, particularmente, trabalho de casa com o meu bebê. Meu bebê vai fazer 5 meses. E é muito engraçado, porque eu não mostro telas para ele, mas às vezes ele tá chorando e eu tô ali dando assistência para uma psicóloga da minha clínica. Cara, ele vê a luz do computador, ele pode estar chorando, ele dá até um sorrisinho. Por quê? Porque aquela luz, vê só os brinquedinhos infantis, eles não são com luzes e não hipnotiza? Então aquilo ali atrai a criança, só que aquela luz danifica. E não é à toa que a gente fala para as pessoas que têm insônia, e a maioria das pessoas que vão procurar a clínica na fase adulta passaram por insônia, a gente fala para fazer higiene do sono e evitar o uso das telas à noite. E não é pelo conteúdo. O conteúdo também é excitatório, mas é muito mais pela simplesmente a exposição daquele tipo de luz, da tecnologia. Então, se você lê, por exemplo, um livro um livro eletrônico, não vai ter problema, porque aquele material foi desenvolvido para não excitar, para não afetar o seu cérebro. Se for um celular, se for um tablet, se for uma TV, se for um computador, deu ruim. Então é muito mais amplo, tá vendo? É por isso que é bom falar quem entende, porque a gente já vai direto no conteúdo e até a própria, né, a matéria ali falava sobre a questão dos adolescentes. Eu já imaginei exatamente isso, né? A parte da comparação, a parte daquele mundo ideal que colocam ali.
ouvindo os relatos, né, os casos que eu comentei no começo que a gente recebe, dá-se essa impressão também que o problema que eu vejo, porque muitas das pessoas que mandam ali, a gente também fala, o nosso público está na faixa dos 30 e poucos anos. E eles se cobram muito, né? Então a preocupação é muito grande, se fala muito, como é que eu lido com a pressão, como é que eu faço? Uma ansiedade muito grande. E eu acredito muito essa ansiedade às redes sociais em geral, pela comparação, né? Que é outra coisa que eu sempre escutei, falar, você não pode se comparar. Bom, você não poder se comparar, um mundo ideal, não se comparar, ótimo. Eu quero ver não comparar, porque a gente compara mesmo, não tem como, é automático. Agora, como é que eu posso fazer para ver aquilo e não deixar aquilo me afetar? Então, aproveitando o gancho. Então, olhando um pouco mais agora para os adultos e tudo que é mais o nosso foco. Como que ele pode evitar isso? Como que ele pode fugir dessa ânsia, parece que o mundo vai acabar, citando categoricamente, citando casos concretos. Nós recebemos aqui caso da pessoa falando, como que eu me torno referência na minha área? Mas começou a trabalhar com essa referência, já está se cobrando porque ele quer ser referência. Ou o outro que mandou, que aí, me desculpa usar de novo, mas é que isso vai ficar um pouco... ficou marcado para mim, que era procurando mindset blindado. Ele queria ter um mindset blindado. Porque fica vendo os gurus de internet falando... eu vi você falando disso, achei bem legal. Falei, nossa, cara, que bom que ele falou isso. Porque eu já tava querendo... Se você falasse que ia blindar... então. Porque eu falei, poxa, não. Como é que tem um mindset blindado? Eu falei, cara, não tem como, vai vir. E isso eu aprendi lá. Logo depois de receber a folhinha com a higiene do sono, que a primeira coisa que eu recebi foi isso... A segunda foi, cara, você vai sentir. Você vai sentir. E aí, a partir daí, e aí? Eu fui lá sentir. Eu quero não precisa estar blindado, mas eu tomei a porrada, fui ali, tô fazendo comparação. Como que eu consigo conviver com uma realidade? Então, a rede social é uma realidade, a gente não tem como fugir dela. Faz parte da vida do trabalho. Eu tô aqui, todo episódio descendo pau na rede social, e depois vou colocar lá os cortes na rede social. Né? Até o dia que me derrubarem, mas enfim. E como que eu vou conseguir conviver com essa realidade sem deixar ela me impactar tanto? Porque impactar vai, não tem jeito. A gente tem um grande problema aí. Bom, quando você me conheceu lá atrás, eu só atendi adultos. Isso. E hoje eu estou migrando para atender crianças. E por quê? Porque se a gente pudesse blindar mesmo alguém, a gente só blindaria começando da base. Sim. Que é desde o início da vida. Porque quando um adulto chega para buscar ajuda já feito, né? Já foi a base, já foram as vigas tortas, a gente vai ter que consertar. E é um pouquinho trabalhoso, porque a gente vai ter que escorar, essa é a verdade. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que muitas vezes uma pessoa adulta, essa coisa de mindset blindado, essas coisas todas aí que a internet fala, tipo, você tem que ser forte, dormir é para os fracos, enquanto não sei quem tá dormindo, você tá trabalhando e produzindo. Cara, isso é muito triste, porque os humanos necessitam de sono para se desenvolver. Se a gente não necessitasse de sono para se desenvolver, simplesmente não dormiríamos. Eu acho que seria ótimo, inclusive, se não precisasse de sono. Só que é no sono que a gente ganha massa magra. Lembra disso tudo que a gente falou? É durante o sono que a gente ganha massa magra, durante o sono que a gente consegue, inclusive, regular as nossas emoções. Não é regular as emoções, mas é com uma noite de sono bem dormida que a gente vai ter subsídio para facilitar o que se faz uma boa regulação emocional. Então, precisa se dormir. Então, todas essas coisas que a internet vende e que o mundo vende, porque tem a produtividade, só que muitas vezes produzir muito é uma característica de uma doença. Então, por exemplo, eu estava conversando, mestrado e doutorado é uma coisa muito... Eu já tive muita vontade de fazer mestrado e doutorado, e hoje eu já entendi que o meu amor é para a prática clínica, e eu não quero dar aula, então não preciso fazer mestrado e doutorado, mas eu tenho muitos amigos que lá estão na academia. E a academia é muito
penosa, porque você tem que produzir. E o que mais a gente vê, inclusive eu vi nas minhas pós-graduações alguns relatos de casos, que a maior parte das pessoas que produzem muitos artigos durante as teses, durante todo o trajeto dela ali de fazer o mestrado, o doutorado dela, são pessoas que estavam muitas vezes em crise de transtorno bipolar, por exemplo, que é quando ela entra num episódio de hiperativação do sistema nervoso central, onde ela está no que a gente chama de um estado de euforia, e por ela estar nesse estado de euforia, ela não tem sono, ela tem uma energia acima da média e ela consegue produzir muito. E esta produção, ela é reconhecida na academia, porque imagina, enquanto um consegue entregar um caso clínico ou um artigo para publicação, uma pessoa que está em crise consegue entregar 6. Só que aquilo ali é uma crise psiquiátrica. Ponto final. Só que é valorizado pela sociedade. Então, quando a gente está falando do adulto, de como que ele vai se blindar, de como que ele vai conseguir minimamente fazer as gestões das emoções dele, ou conseguir se comportar mais adequadamente possível, a gente primeiro precisa ver se já não tem um diagnóstico instalado. Porque na maior parte das vezes tem. E o que vai fazer com que uma pessoa tenha uma desregulação de humor importante é um transtorno, muitas vezes. Ele vai favorecer ou facilitar o descontrole emocional. Um ponto. Um outro ponto que você falou interessante na sua fala é as pessoas são as pessoas imediatistas, que acabou... Isso acontece muito lá na clínica. O psicólogo chega, quer trabalhar com a gente, mas a gente tem todo um método de treinamento na clínica. Então, nós treinamos os nossos profissionais para que eles possam entender e atuar com as práticas baseadas em evidência. A maior parte dos profissionais saem da faculdade de psicologia não sabendo nem o que é realmente qualidade de intervenção. O que a gente aprende na faculdade é Freud. Freud não é mais uma modalidade interventiva, de ação, de fazer cura, de fazer mudança de comportamento nas pessoas. Mas a gente sai da faculdade assim. Então, temos ali que dar todo um trabalho de treinamento para esses profissionais. Mas os profissionais chegam e já querem sentar na janelinha. Sim. E aí é que tá. E aí você vai me falar, mas como que a gente faz para mudar isso? Cara, muitas vezes é muito dolorido, mas a mudança ela é a partir de muito suor. Você fez terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental e você sabe que o resultado demanda muito mais de uma ação sua do que do próprio terapeuta. Sim. O terapeuta, na verdade, faz o trabalho que tem que ser feito para todos. Por que para uns funciona e para outros não? Primeiro existe a gravidade, o grau de gravidade do problema de cada um, mas existe também os seus comportamentos. E esses comportamentos, essas ações, o não viver só de querer coisas imediatas, isso tudo vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Inclusive, é um traço de personalidade. E hoje, a psicologia da personalidade, que é um tema que também... Nossa, tem um monte de teste na internet de personalidade, né? Todo mundo gosta desse assunto. Mas a teoria da personalidade fala muito sobre isso, e a teoria que é mais usada hoje, que se chama Big Five, que é a teoria dos 5 grandes fatores, ela vem sendo estudada desde a década de 60, e é a que mais tem comprovações de que realmente funciona e que ela é replicada para a vida humana, não é só em laboratório. Então, ela fala muito sobre isso. E tem 2 traços de personalidade que são mais preditores de problemas de saúde mental. Um deles, o neuroticismo, que tem a ver com sentir mais emoções negativas, de valência negativa. Isso prediz maior desfechos de saúde mental. E a conscienciosidade, eu sempre confundo esta palavra. Esta palavra diz respeito a quê? As pessoas persistirem. Isso é um traço de personalidade. E como que a gente adquire traços de personalidade? Não é nada fácil, como na saúde não é nada fácil, não é fácil. Existe uma grande parcela que é genética, que a gente herda, que vem lá do temperamento. Uma criança que chora muito desde o início, uma criança que não chora muito desde o início da vida. Uma criança que se acalma fácil, uma criança que não se acalma fácil. Isso é do temperamento, isso é genética.
Mas como o ambiente vai responder àquela genética ali daquele indivíduo, é o que vai formar a personalidade dele. Então, por exemplo, eu tô lá vendo meu bebezinho e eu percebo que a conscienciosidade dele não é muito parecida com a da mãe, que eu sou muito persistente. Ele já desiste mais fácil. Eu falo, o pai herdou de você essa característica. Põe a culpa no lógico. Tem que pôr a culpa em alguém, né? Então... E, na verdade, eu percebo mesmo. Tipo assim, eu tô treinando o Martim ficar com o pescocinho duro. E pra ele isso é incômodo. Então, ele desiste fácil. Então, a gente já percebe, inclusive, que a gente consegue ver os traços de personalidade das pessoas desde a primeiríssima infância. Por isso que eu fui estudar isso. Então, se eu já percebo que no meu bebê eu tenho uma dificuldade de persistência, eu vou modelar o meu ambiente, eu vou trabalhar naquela criança para ela desenvolver mais da persistência. Só que isso não acontece nos dias de hoje. Então, por exemplo, a criança... Vou falar da criança para depois voltar aqui no adulto, que é o cara que acabou de chegar na empresa e quer sentar na janelinha. Não, eu cheguei e já quero ser CEO. É assim... Acabou de sair da faculdade, estagiário, qual que é o seu objetivo? CEO da empresa. Quero ser, sei lá. Você fala, meu Deus, mas como assim? É assim que o povo quer. Mas tudo isso tem um desenvolvimento, é um curso que são, inclusive os pais colaboram para isso. Então, quando eu tô lá, pequenas coisas, né? Vendo uma criança que tem dificuldade de persistência, eu tenho que trabalhar para ela persistir. E a gente chama isso de ensinar à espera. Ensinar à espera. Então, eu sempre falo, lá em casa, né, eu tenho enteados, então eu falo pra minha enteadinha assim, eu vou te ensinar uma coisa que é mais valiosa nessa vida, que se chama paciência. Aí ela fala, eu não gosto de paciência. Eu falo, mas isso é o maior bem que você vai ter. Então, a gente tem que esperar, porque entra nisso. Eu não sei esperar, eu quero ter o benefício imediato. Só que aí eu tenho lá uma porção que é genético, olhando lá até pelo exemplo do meu filho. Mas eu tenho uma porção que é favorecida pelo meio. Então, na nossa época, coisa de velho, né? Na nossa época era mais mas tranquilo. na nossa época a gente aprendia mais a esperar. Então, a gente treinava um pouco mais a paciência. Tinha que treinar, não tinha outro jeito. Então, por exemplo, eu gostava muito de assistir um desenho que eu esqueci o nome, mas que tinha o Mestre dos Magos lá. Sabe? Puxa vida, Mestre dos Magos. Caverna do Dragão. Obrigado, Isso, eu gostava muito de assistir Caverna do Dragão. Só que se você assistia Caverna do Dragão hoje, você tinha que esperar amanhã. Na Xuxa, que era na Xuxa, né? Eu adorava. Fã da Xuxa. E aí você tinha que esperar até o dia seguinte. Hoje em dia, com o advento da internet, você não precisa esperar. Ai, mas eu quero ver Caverna do Dragão. Calma, filha. Vê outro Caverna do Dragão. E aí você vai vendo que às vezes tem uma porção que já nasceu pela genética. Só que o ambiente não está favorecendo o desenvolvimento desta habilidade. Então eu posso treinar isso. Claro que não é tão simples assim. Gente, não é nada tão simples assim. Nada, nunca é. Não é simples assim. E eu gosto sempre de falar assim, porque às vezes as pessoas... Porque entra nessa coisa aí de você ter a mente blindada, de você fazer... Você tem que fazer, se você quer, você pode. E na verdade não é bem assim, porque se eu já tenho um problema que eu já nasci, não dá pra me comparar com quem nasceu sem esse problema. Simples assim. Então a gente tem que entender que existem várias coisas. Só que eu preciso ensinar a desenvolver a espera. E sabe como que a gente desenvolve a espera? Ensinando a criança a frear. É o que a gente chama de controle inibitório. E o controle inibitório, ele inclusive participa da gestão das emoções. Ele é o que faz eu parar de produzir medo, parar de produzir raiva, parar de produzir ansiedade, parar de produzir tristeza e inclusive parar de produzir alegria. Eu não preciso só ter emoções desagradáveis para precisar parar de produzir. Eu preciso parar de produzir as emoções que estão sendo produzidas em demasia. E esse controle inibitório ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida. É uma função mental das funções executivas. E a gente vai desenvolvendo isso muito mais por treino. É como se fosse uma musculação para o cérebro, sabe? A repetição. A repetição da espera de pequenas coisas. Então, a gente já vê em crianças pequenas as que têm mais facilidade
e as que têm mais dificuldade. Então, você tem 2 filhos, você pode ali comparar os seus 2 filhos e pensar quem era mais tranquilo de saber esperar. Tá, então aquele ali tem uma genética melhor para desenvolver a conscienciosidade, o outro não. E aí a gente vai trabalhando em cima disso, que é a espera. Tem você já deve ter visto, um experimento muito antigo que é do teste Ah, do marshmallow. marshmallow, sim. Então, ele é exatamente isso que eu tô falando aqui. E aí a gente começa a ver desfechos negativos, porque as crianças que não sabiam esperar para ganhar mais marshmallow no final são as crianças que não conseguem esperar para ter o sucesso lá na frente. Porque primeiro a gente tem que passar por um monte de coisas não tão agradáveis, muitas vezes assim. Então eu tenho que passar por muitas emoções desagradáveis para talvez ter uma emoçãozinha agradável lá em cima. Então é igual quando a gente quer escalar uma montanha, você sobe, 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 cansa a sua, dói a perna, dói não sei o que lá, quebra as suas escoras lá, os seus negocinhos, os seus aparelhos todos que você tá subindo, e você tá cansando, e você tá com sol, e você tem queimadura, e você machuca o pé, só sofrência. Para quando você chegar lá em cima, você ter minutos de alegria. Mas é assim. A maior parte das coisas da vida são assim. E isso é ensinado. Não, ou seja, não tem jeito, é que eu repete sempre aqui, vai ralar, filho. Vai ralar, vai doer, vai ser difícil. Foi legal o que você estava falando aí, né? Eu fico pensando aqui o primeiro olhar que a gente tem é pensar nos filhos, né? O que você pode fazer ali, identificar algumas coisas e como corrigir. Mas para mim sempre vem primeiro assim, puta, errei aqui, errei ali, né? Sempre fica mais latente os equívocos que explicam muita coisa, porque a nossa tendência é reforçar o comportamento da criança, né? E mesmo depois de mais velho, filho adolescente, você reforça. Então, se eu sei que se eu tenho 2 filhos, um aguenta esperar mais e o outro aguenta esperar menos, a gente atende primeiro o que aguenta menos. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser o contrário. Porque a gente fala o quê? Que é a questão da tela para criança de 2 anos. Não quero ter dor de cabeça. É muito mais fácil. Eu dou aqui e resolvo o problema dele. Né? Esse já não vai mais me encher o saco. Né? Você acaba resolvendo. Só que você vai reforçando. E realmente, eu fico um pouco assustado, né? Desse tipo de comportamento. E, de novo, eu não sei se é algo que, por agora eu estar numa outra geração, né? Tá mais velho, eu reparo mais, né? E fala, essa geração tá perdida. Lembra que meu pai provavelmente falava isso da gente. Fala, esses jovens aí e tal. Essa geração não presta, não tá perdido, só tem vagabundo. Devia falar isso. E a gente falou, esses caras querem... Eu não sei se eu era assim também e não percebia, e se tem a ver com a faixa etária, de você ter essa ânsia mesmo, esse negócio de querer tudo para ontem, ou se por todo o ambiente, por tudo que a gente tem, as facilidades, a própria tecnologia, isso está mais latente mesmo, a gente está vivendo mais isso, porque é um tanto quanto assustador, eu vejo diariamente, a gente recebe muita coisa falando sobre isso, sobre o desespero da pessoa, a pessoa quer ser... já lembrei de mais um, mas a pessoa quer ser bem sucedida no intervalo muito curto, ela quer um caminho mais fácil, ela quer cortar caminho, por isso que esses gurus de internet acabam se dando tão bem, porque eles dão uma receita de bolo... Mentirosa. Às vezes até serviu pro cara, mas serviu pra ele, não vai servir pra mais ninguém. Mas muitas vezes serve pra ele vender o curso querendo inventar que vai fazer... É isso. Vender curso, o melhor é o curso que te ensina a vender curso, esse é o melhor que existe. Exatamente. Vou te dar um curso que te ensina a vender curso, esse eu gosto bastante. E tem aquele dos milionários também, que é sempre bacana. Você sabe que só nessa fala aí sua, deixa eu só complementar. Não vai me analisar agora, né? Assim, não. Não, gravando analisar. não pode. Não, é conhecimento para as pessoas, né? Na verdade, é isso. Os jovens, eles são mais imediatistas mesmo, porque o controle inibitório, as funções executivas não estão bem desenvolvidas. Em geral, as funções executivas que estão aqui no nosso córtex pré-frontal vai se desenvolver por volta dos 35 anos nos meninos e nos 20 e poucos anos nas meninas. Explica muita coisa. Então, sim, as meninas parecem que são mais maduras do que os meninos por causa da sua formação de córtex pré-frontal
mais rápido. Então, conforme eu vou me desenvolvendo, eu vou ficando mais controlado. Isso é um fato. Então, se você pegar uma criança pequena e falar, fica sentadinha aqui, ela consegue ficar 5 minutos. Uma criança maior consegue ficar 10, uma maior consegue ficar 15, e um adulto, teoricamente, tinha que conseguir ficar 4, 5 horas. Quando não consegue, sinal de alerta. Então, a gente sempre tem lá uma média do que é esperado para cada faixa etária, né? Que a gente vai analisando o desenvolvimento humano. Então, a gente já sabe que para cada faixa etária, determinados comportamentos são aceitáveis. Quando passou, não mais. Então, é esperado que as crianças realmente tenham menos autocontrole, que é essa coisa inibitória. Mas não quer dizer que porque elas têm menos, que eu não vou treinar para desenvolver. E não quer dizer que porque elas não têm menos, não vão ter umas que vão ter mais do que as outras. Sim. Porque isso é particular. Isso tem a ver com o temperamento dela, com a genética dela e até mesmo com o que o ambiente favoreceu. Então, sim, as crianças e os jovens são mais imediatistas. Só que aí que tem um grande problema. Às vezes você tá falando do colega aí que quer chegar e sentar na janelinha, um camarada de 45 anos. Você fala, meu Deus. Aí a gente já pode aí a gente já pode dizer, inclusive, que pode ser que tenha um diagnóstico associado já, né? Um diagnóstico clínico. Às vezes tem uma patologia, uma psicopatologia mesmo, que faz com que a pessoa queira viver muito mais somente os prazeres da vida. E o próprio TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e ou hiperatividade, é um dos transtornos diagnósticos que fazem isso. Faz com que as pessoas queiram viver só no prazer, só na maravilha, só assim, eu não quero sofrer, só quero na parte boa. E não é assim. Então, às vezes, quando você vai ver uma pessoa dessa aí, manda fazer uma avaliação neuropsicológica. Aí a primeira coisa que eu sempre indico é terapia. Eu falo, como funcionou pra mim? No começo eu tinha um pé atrás. Eu falava, não vou. Eu fui no momento que eu não tinha mais pra onde correr. Foi no momento que realmente eu tava ali, eu não tenho o que fazer. Ou eu vou fazer isso ou eu vou fazer isso. Mas aí eu cheguei lá, bom, você lembra? Eu cheguei meio com o pé atrás que eu não acreditava muito. Eu achava que coisa de criação, ambiente, o que a gente ouvia? Falar só pra conversar? Não, vou pagar pra conversar, não sou louco pra ir em psicólogo, era isso, a minha cabeça não tem nenhum problema. Dizem que o Neymar falou isso daí recentemente, eu procurei na internet, eu não sei, Não sei. Mas, mas isso a gente ouvia com frequência, né? O psicólogo é coisa pra louco, não tenho nenhum problema pra ir lá. O que eu descobri, a duras penas, e agora que eu sou um senhor, como o pessoal do estúdio sempre gosta de lembrar, sim, eu tenho um problema, porque todo mundo tem. Às vezes a gente tem mais do que a gente, inclusive, imaginava. A gente sempre tem. Inclusive, quando a gente não acha que não tem nenhum, é o caso mais grave, né? Porque você acha que você tá mascarando de um jeito, aí vem alguém e esfrega na tua cara. Então, eu sempre falo, quer se conhecer, você quer lidar melhor e tal, você quer, de repente, tirar a dúvida se você tem algum transtorno, procura um profissional. Se eu tenho uma dificuldade no trabalho, se eu estou com dificuldade para lidar com pressão, a melhor coisa que tem é você se conhecer. A gente falando muito sobre, né, gestão de emoções, como é que você faz, como é que eu vou gerir aquilo, porque eu sofro muita pressão e aquela coisa toda. Você tem que aprender, são ferramentas. Eu sempre falo, procura um terapeuta e eu me dei muito bem, foi a única vez que eu fiz, mas fico pregando o TCC por aí, né? Porque achou uma abordagem boa e uma psicóloga boa. Isso aí, e que me deu ferramenta, porque a maravilha disso é que você aplica. Você sai de lá, no dia seguinte você tem ferramenta para aplicar. E aí eu lembro que uma das coisas foi entender por que eu me comporto como me comporto. Então vinha... já Vamos não vou ver se lembrar. você lembra, Já não hein? vou lembrar, né? Então vinha, como é que é? Emoção... Eu vou falar para você o acróstico, é SPEC. S e SPEC. Lascou. S Lascou. é de situação, pensamento. Assim, emoção e comportamento. Então a gente criava esse fluxo e ia entendendo, né? E aí toda situação vai gerar um comportamento e você ter os gatilhos ali, você ter as ferramentas para não ir no impulso. Você conseguir parar aquilo de parar. Então, outro dia eu falei, como é que faz? Eu faço isso. Aí já dá uma pensadinha, dá uma regulada. Agora eu continuo, né?
Tá? Vai brigar com a esposa, vira, vai buscar alguma coisa, até voltar já deu uma baixada. São ferramentas. Mas o que eu gostaria que as pessoas entendessem, que foi a provocação que eu fiz no outro episódio, que assim, você não vai deixar de sentir, você não vai deixar de viver aquela situação, você não vai deixar de ter o pensamento, você não vai deixar de ter a emoção. O negócio é como você se comporta e pelo que eu aprendi, conforme você repete o comportamento, você vai mudando os seus padrões, que algumas coisas... Comportamentos novos, né? Porque você tende a fazer sempre os mesmos, que reforçam o seu padrão. E aí é que tá, porque quando a gente fala dos traços de personalidade, essa teoria fala de 5 grandes fatores, né? Que são os 5 grandes traços de personalidade. Todo mundo tem os 5, eles são dentro de uma questão dimensional, então como se fosse um espectro, de 0 a 100. Então, extroversão. Todo mundo tem, só que um tem 20, outro tem 30, outro tem 35, outro tem 100. E o problema está nas grandes extremidades, ou muito pouco, ou muito. Então, aí essa soma é que vai dando ruim. E quando a gente coloca lá esses traços de personalidade, é que vai predizer o meu modo de pensar, sentir e se comportar a maior parte das vezes na vida. Então, os traços de personalidade tendem a também ditar como eu me comporto. Mas os traços de personalidade foram criados a partir de uma soma de grandes fatores, de muitos fatores, que é a sua genética, com tudo que você aprendeu e você viveu ao longo da sua vida. Então, assim, são muitos ingredientes. Então, não dá para falar é simples assim, porque não é simples. Não, é simples. Você tem que conhecer a ferramenta. É essencial a mudança do ambiente? É essencial a mudança do ambiente. Às vezes, inclusive, é melhor você mudar de ambiente, dependendo do que for. Eu sempre brinco assim, você tem que analisar as coisas. Então, se eu estou no fogo e o fogo queima, obviamente eu tenho que me mudar, porque o fogo não está legal. Eu estou queimando e eu vou morrer se eu continuar ali. Então, eu tenho que sair do ambiente. Não dá para eu sair de todos os ambientes, porque vivemos na Terra. Então, eu tenho que entender e mediar. Então, não preciso sair de todos os ambientes. Tem ambientes que eu preciso tolerar e que, inclusive, são importantes. A grande questão é ensinar isso, né? É aprender a lidar e aceitar que as emoções desagradáveis existem. Como bom paciente de terapia cognitiva, a maior parte das emoções que sentimos são emoções de sensações desagradáveis. Sim. Ah lá, o filme Divertidamente ainda conta que só tem uma agradável, que é a alegria. Mas, na verdade, a teoria que eu gosto conta mais uma, que é o amor. Então, a gente tem lá o amor e a alegria de emoções agradáveis de sentir, das básicas. Todas as outras são desagradáveis, que é o medo, a tristeza, a raiva, o nojo. Então, essas emoções, elas são negativas, mas não quer dizer que elas são ruins para a vida, porque sem elas a gente não sobreviveria 2 dias. Sim. São as emoções desagradáveis que favorecem a gente se desenvolver. Só que o que acontece? Muitas vezes o ambiente, e aí entra naquilo, né? Os pais às vezes querem dar aquilo que não teve, nananã, não sabe como fazer, ou às vezes também quer se livrar daquele choro na nossa cabeça, vai lá e faz com que a criança não sinta uma emoção desagradável. Então, um exemplo, a criança quer um celular. Então, você não dá o celular, ela fica com raiva e fica triste. Ela vai chorar. Você vai lá e dá o celular. O que você ensinou para ela? Que ela não vai aprender a lidar com a raiva, nem mesmo com a tristeza. Só que a gente precisa saber lidar. E a gente só vai saber lidar com as coisas a partir das experiências. E aí, quando chega lá na fase adulta, o camarada tá lá numa empresa onde ele tem que começar como estagiário, ficando em cima do seu superior para aprender, ouvindo, às vezes só anotando, mas isso é a função, faz parte. Só que aí ele não sabe sentir. Servindo café, né? Agora não tem mais, mas na época era fazendo cópia, né? Ia lá fazer cópia. É tirar xerox, né? É tirar xerox, vai entregar correspondência, era isso. E exatamente, você não tá preparado. E isso, como pai, eu tenho muito, mas muito medo dos meus filhos não saberem lidar com a frustração, de achar que não pode errar. Eu tive esses dias agora, conversando com a minha esposa, a gente
Fomos conversar com a minha filha porque ela estava extremamente frustrada porque ela não tirou 10. Pois é. Tirou Ela, 9,75. ela não tirou 10. Lógico que aí é aquilo, né? Você começa a tentar, pô, mas da onde veio isso? Aí eu tenho que me policiar, porque como eu fico sacaneando eles, ela vem, às vezes, e fala nota, ela fala, olha, tirei 9. Eu falei, caramba, tá mal, hein? Não sei o que, mas em tom de brincadeira, mas eu já tô me policiando pra não fazer, que eu não sei se foi isso ou se é comparação com outros na sala. Mas tem que saber isso, tem que entender. Né? Eu falava do meu filho, eu falei, poxa, ele só tirava nota alta. Eu falei, pô, é importante ele tirar uma nota baixa pra ele saber, sentir a frustração. E mesmo porque ninguém é bom em tudo. Exato. Em alguma coisa ele vai ser ruim e ele tem que saber que faz parte do jogo. Ele tem que entender que isso é aceitável. Não, e ele tem que saber sentir. Porque as emoções, se tá tudo bem, né? Se a gente tá saudável, se a vida tá correndo normalmente, as emoções elas vêm e vão. Então elas vêm muitas vezes diante de um estímulo numa intensidade mais alta, porque é isso que são as emoções. As emoções são starts de comportamento interno que acontecem a partir de um estímulo. Então vem mudanças abruptas e intensas, hormonais e de neurotransmissores, que tem função hormonal também, para que gere um comportamento, nem que seja interno, como por exemplo um batimento cardíaco acelerado, uma audição mais aguçada, tô com medo, então eu vou ficar com uma audição mais aguçada para ver se pode ser que tenha alguém entrando aqui, por exemplo. Então todas essas coisas, elas são funções que o nosso corpo produz. Nem sei por que eu tô falando isso. Nossa! Me fugiu agora. Tava falando da frustração, né? Então, cara, mas por que eu tô falando isso da frustração? Ah, tá. Então, e aí eu tenho que entender que ela vem abruptamente, então aconteceu uma situação. Sim. Eu fiquei frustrado. Senti muita tristeza. Com o passar do tempo vai diminuir, se tiver tudo bem. Se o meu corpo estiver funcionando bem, se todas as funções estiverem adequadas, se eu tiver dormido a quantidade de sono adequada para minha faixa etária. O que uma criança de 5 meses tem que dormir é diferente de uma criança de 5, que é diferente de um adolescente, que é diferente de um adulto, e o idoso dorme cada vez menos. Então a necessidade de sono diminui. E essa quantidade de sono favorece essa minha regulação emocional adequada e intrínseca, que se tiver num bom funcionamento vai se regular. E aí, só que se eu não experimento, quando eu sinto, é a pior dor do mundo. Então, não é que, e aí entra naquilo, mas então eu vou fazer o meu filho sofrer para ele aprender a lidar com a frustração. Não precisa fazer o seu filho sofrer, porque o sofrimento existe. E ele vem tudo, toda hora. Toda hora ele quer uma brincadeira, é um sofrimento. Ele quer brincar de uma coisa que a amiguinha não quer. Eu quero entrar naquela empresa e não passei na entrevista, é uma frustração. Eu quero ter um Volvo híbrido e não posso ter no momento, é uma frustração. Só que a gente vai aprendendo a lidar com aquilo. Como? Experimentando. Só que eu atendo uma paciente adulta, se ela ouvir isso, ela vai saber que eu tô falando dela. Que ela fala assim, cara, eu não sei sofrer. A minha mãe não me deixou sofrer, eu tenho medo. Não. E eu falei, tá, então aqui vai ser o momento que você vai sofrer. Tem uma situação ruim, você não vai fugir. Você vai ficar. E a gente nessa situação, ela não sei lidar. Por fim, aconteceu uma coisa bem ruim com morte. A morte é e a gente vai ter que lidar com essa dor, não tem como. E aí foi o momento que ela teve que lidar com o maior sofrimento da vida dela, ainda bem que ela estava em terapia. E aí ela começou a ver que, tipo assim, passa. Então a gente vai treinando e desenvolvendo isso ao longo da nossa vida. Mas se eu sou um adulto que não sei esperar, se eu sou um adulto que só quero chegar e sentar na janelinha, e se eu não sento, eu termino de brincar, levo a bola, cara, isso não é esperado para fase adulta. Eu sempre brinco que quando eu tô assim, às vezes num lugar, eu falo assim, esse comportamento não tá adequado para faixa etária. Não tá adequado para faixa etária. Então, se você tá vendo um adulto fazer isso, ou se você que tá ouvindo aqui faz isso, cara, pensa que talvez não tenha alguma coisa bem aí no seu funcionamento mental, digamos assim. E aí busque ajuda. Porque muitas vezes você vai deixar de ter sucesso. Então, falando lá dos TDAHs, né?
as pessoas com TDAH em geral, a gente tem várias pessoas com TDAH com boa qualidade de vida. O Phelps, por exemplo, tem Sim. TDAH. Mas a maior parte das pessoas com TDAH tem insucesso profissional, insucesso amoroso, insucesso nas amizades, por causa desse funcionamento de não querer esperar, de desistir antes da hora, de querer chegar e sentar na janelinha, de querer viver só o prazer. Então, a gente precisa tratar. Às vezes, o seu problema é um problema que não é sua culpa, que não é só eu querer fazer a gestão das emoções sozinho, trabalhar muito, porque é uma coisa que é além. É além. Então, às vezes, não é culpa da pessoa. Às vezes, é uma condição que deve ser tratada, às vezes, até com medicação. Sim. Sim. Né? Se for um transtorno, provavelmente tem uma... Você tem que usar os recursos que tiverem à disposição, desde que seja acompanhado, porque até isso vira moda, né? Tinha um remédio da moda que o pessoal tomava para fazer prova, enfim. Não, com essas distorções. Exato, e aí é que tá. Lá na clínica a gente fala muito sobre isso. Que esse medicamento aí que você tá falando é um medicamento para TDAH, por exemplo. Sim. A maior parte das pessoas que precisam tomar não quer tomar. E as que não precisam estão tomando. Tá uma inversão de valores, né? As que não precisam tomam para passar na prova, toma para produzir mais, toma para ficar acordado, toma para viajar e não ter sono na estrada. E as que precisam não querem tomar porque acham que vai ficar viciado. Que é outro termo que me incomoda, tem me incomodado cada vez mais, que é a tal da alta performance. Todo mundo fala, eu quero estar em alta performance, alta performance, alta performance. E aí, o que é alta performance? Alta performance, na minha concepção, não é o que eles pregam. Mas esmerilhar. Produzir que nem louco, não, cara. Alta performance é você produzir bem com os recursos que você tem disponível. Quer dizer, eu vejo o contrário, né? Para mim, a alta performance é eu performar o meu máximo com menos desgaste. Então, se eu conseguir produzir mais, e aí a minha mudança, aí a parte física ajudou demais nisso, que foi quando eu entendi, eu consigo hoje produzir mais e melhor em menos tempo com menos esforço. Isso é alta performance. O que eu tinha que trabalhar antes, que foi naquela fase lá, eu com 20 quilos a mais, trabalhando 14, 15 horas por dia, correndo tudo errado, né, fazendo tudo atrapalhado, sempre estava atrasado para tudo. Aquilo não era alta performance. Eu trabalhava, mas você trabalhava mais tempo. Eu trabalhava, mas dormia mal, engordava, a saúde estava um caco. Quando eu comecei a cuidar da minha saúde, eu consigo produzir mais resultados do que eu produzia com menos esforço. Então, hoje já não acontece. Hoje, se a gente tivesse ainda em terapia, eu já não ia chegar atrasado, por exemplo. Não ia ter que marcar 8 horas da noite. Porque hoje eu consigo fazer... Porque eu consegui adequar dentro do meu dia. Eu vi que era possível. E porque eu sei que tem amanhã, tem depois de amanhã... Para diminuir a ansiedade do pessoal, eu falo aqui, né? Falo, poxa, as pessoas têm mania de achar que o mês acaba no dia 30. Não, vai ter o dia 1º. É apenas um calendário. Então o cara quer fazer tudo... Não, eu tenho que fazer tudo até sexta-feira. Tá, por quê? Quem te falou que você tem que fazer até sexta? Você não pode fazer uma parte na segunda? Então é uma... E é uma coisa contínua, né? É todo dia um pouco. É todo dia um pouco. Você vai... você está num ciclo. A gente tem um calendário porque criaram um calendário, né? Eu falei, calendário serve para a empresa para fechar lá o 31 de dezembro para o meu chefe lá, ver se deu lucro ou resultado, se eu fico ou se eu vou embora. Mas para a própria empresa não tem diferença o dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro. Ela continua produzindo, continua tendo que faturar, continua tendo que pagar boleto. Não encerrou ali e começou do zero. Para vocês que trabalha aqui com gestão, essas coisas, tem um livro, não sei se você já deve ter lido, que é muito interessante, que ele usa a psicologia, mas é um livro de finanças, que chama Rápido e Devagar. Maravilhoso esse livro. É maravilhoso esse livro. Eu estava falando sobre ele agora, esses dias. Esses dias não, foi hoje, inclusive, porque eu li um outro livro na mesma linha, né? E aí eu até comentei com o pessoal, falei, olha, o Rápido e Devagar é excelente, mas eu teria começado pelo outro que é mais leve, né? Que é o Psicologia do Dinheiro, que ele também fala sobre as tomadas de decisões com relação ao dinheiro, que são automáticas, tem a ver com o funcionamento do cérebro, mesmo os gatilhos todos. E o Rápido e Devagar eu li já tem um tempo. Leu depois da terapia ou antes?
li depois, porque eu não tava lendo, né? Eu sempre fui muito de ler, mas Porque eu o comecei a ler depois. pensamento rápido do livro é o pensamento automático. Sim, sim. Então você vai vendo, você fala, meu Deus, é aquele pensamento que vem, que é automático, porque faz parte das suas crenças, Sim. faz parte da sua personalidade, mas nem sempre é o pensamento mais adequado para o contexto. E a pior parte é essa tal dessas crenças aí, né? É. Isso aí eu vou te falar que trabalhamos bastante lá. É que daqui a pouco eu vou começar a falar que você vai falar, não, volta lá, tá precisando de mais ajuda. Não, mas Mas também repito sempre, nós fizemos no momento pontual, me ajudou. Para quem não sabe, foi o luto, eu perdi uma pessoa muito próxima, quem eu era muito ligado, eu tive uma sensação muito ruim, eu fiquei meses ali corroendo, sim, uma sensação de culpa muito grande. Sim, eu já falei aqui, eu sou uma mula, eu tava sentindo culpado por uma coisa que... não tem culpa. A doença de terceiro. Culpa é um sentimento, né? E aí fui pra terapia, e aí a terapeuta lá começou a me tratar, me ajudar, e começou a me cutucar em coisa que não tinha nada a ver. Exposição, você tem que se expor. Aí começamos a trabalhar as crenças, mas eu sempre falo que nós paramos o ciclo, que foi na época quando iniciou a pandemia, que foi a última coisa que ficou, era com questão de autoestima, e que você me desafiou a procurar um nutrólogo. Eu vou te dar alta o dia que você tiver. No dia 23 de julho de 2020, eu estava na consulta no nutrólogo, nós fizemos mais uma sessão depois, e em 6 meses eu tinha perdido os 20 quilos. Mas as próprias exposições que você tem hoje demonstram que o que a gente combinou, Sim. que é o que é prescrito, que eu brinco sempre com meus pacientes assim, ó, psicólogo também prescreve. Sim. Só que não é medicamento, não é medicamento. É comportamento novo. E os comportamentos que eu prescrevi pra você novo, eu tô vendo aí, né? Foi aparecendo. E só que eu sempre falo que, na verdade, eu não acho que deveria ser pontual. Eu acho que a terapia, principalmente num dado momento da vida, teria que ser, as pessoas deveriam fazer de forma recorrente. Porque você tem muita coisa ainda, né? Você vai ficando velho, né? Eu fui passando dos 40 e foi a terapia, abriu um monte de caixas, aí eu comecei a enxergar muita coisa que eu não enxergava com relação à visão de mundo mesmo, de ter mais empatia, de se colocar mais no lugar do outro, de tentar entender. Da mesma forma que eu entendi, eu reagi de uma forma, porque foi uma coisa automática, era minha crença, eu estava habituado com aquilo. Ele reagiu. O que será que esse cara passou? Eu me sinto diminuído. Olha, eu abri na terapia aqui. Eu me sinto diminuído, ainda tenho... Um abraço, Bruno, que eu tenho um pouco ainda da questão da síndrome do impostor. Eu ainda acho que eu não tenho competência para estar em alguns lugares, mas era muito mais forte. E eu sempre achava que, não saio do lugar. A pessoa, você não sai do lugar. Pega o seu ponto de partida e onde você chegou. Então não adianta eu querer, que a comparação vem e é o que eu bato aqui, não adianta eu não querer me comparar... achar que eu não vou me comparar, eu vou. O que eu tenho que saber é me comparar com o ponto de partida correto. Comigo mesmo. Eu olhava lá, se eu pegar e olhar as pessoas que eu conheço frequentam os mesmos lugares do que eu, os caras muito mais dinheiro, muito mais em empresas gigantescas, mais novos do que eu. Só que aí você para ver, a história dele não é a minha. A gente não saiu do mesmo lugar. Aí eu tenho que me comparar, o que eu tenho que ver? Que aí foi o que eu entendi, né? Eu quero ir mais. Tá, mas você quer mais aonde? Você acha que você não é bom, você não é capacitado, que isso foi o que você me falou, você é ruim. Você tá com... Eu tava com 40 anos. Você tá com 40 anos, você chegou no cargo que você tinha planejado com 33... E não tá bom, e não conseguiu, você não teve sucesso, você não foi bem sucedido. Você não foi bem sucedido. Então, de começar a ter esse olhar e começar a usar isso também para enxergar nas outras pessoas. Você ter mais a empatia. Isso abre um mar de possibilidades e é muito louco, porque automaticamente você se comportando diferente, enxergando diferente, as coisas mudam completamente. Você está aberto a novas pessoas, a novos lugares, a novos ambientes. Então, em 3 anos, eu passei a frequentar lugares que eu não frequentava. Eu conheci pessoas que eu jamais conheceria, porque eu era fechado dentro de uma bolha. Eu estourei essa bolha
Se colocou no LinkedIn? Me coloquei no LinkedIn, me coloquei em rede social, vim pra frente. Aí, ó, que muito louco. A partir de uma terapia, eu mudei fisicamente, primeiro. Ali, né? Então, mentalmente, melhorei e tal, criei um repertório ali, constante evolução, mas aprendi sobre mim. Tive uma mudança de dieta, de alimentação. Então, depois de 20 e tantos anos obeso, deixei de ser, né? Tô aí, agora eu acho que eu já posso falar que eu deixei de ser, porque já passaram 3 anos e eu não ganhei nenhuma grama. Criei novos hábitos saudáveis que eu não tinha. A partir disso, me causou uma necessidade de entender como que eu havia mudado tão rápido, uma coisa que eu fiquei tantas décadas e não consegui mudar, que foi a questão de disciplina mesmo, de cuidar de mim. Aí fui estudar a parte de neurociência, fui começar a aprofundar. A partir disso eu conheci um grupo de pessoas que eu não conhecia, que a partir disso viraram meus amigos, que a partir disso me colocaram para fazer live, que a partir disso virou isso aqui. Porque isso e aí tá você aqui de novo para fechar o ciclo. O pessoal, foi o último episódio. Não, mentira, né? Acabou, estamos encerrando aqui por aqui. Mas é muito louco. Então, poxa, eu bato muito nessa tecla. As pessoas às vezes olham muito para a questão profissional e esquecem disso. Outro modismo que me incomoda, que parece que inventaram a roda. As pessoas são contratadas pelo técnico e mandadas embora por comportamento. Nossa, tudo é comportamento, gente. Exatamente. Quando falar isso me dá uma raiva. Exato. Mas fala-se isso como se fosse uma novidade. Fala assim, eu acho que 90% das demissões na história da humanidade foram por comportamento. Mas tudo é comportamento, né? Nessa vida. Até a competência. Exatamente. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você se reconhecer, mais as oportunidades vão bater na tua porta. Então, antes de você se preocupar com o desenvolvimento da carreira, olha para você. Eu falei, sim, entendo hoje, consegui bater um objetivo que eu tinha muito antes do que eu esperado, sim, reconheço que eu atingi, que eu sou bem sucedido, mas eu acredito que se eu tivesse feito esse trabalho de cuidar de mim antes, mais cedo, provavelmente eu teria chegado mais rápido. Então, mas aí é que tá. Por que você acha que você teve alta da terapia e mudou tão rápido comparando com outras pessoas? Que eu não queria mais pagar a terapia, né? Eu falei, pô, é triste ficar gastando dinheiro com isso. Eu preciso dar alta. Poxa eu falei, vida, se eu for lá, se eu fizer lá, eu não preciso mais voltar. Pô, sabe o que era? Da terapeuta. Sabe o que eu acho? Eu acho que é de se conhecer mesmo. Porque uma das coisas que eu falei, as pessoas falam, mas por quê? Eu comecei a ter um objetivo muito claro. Comecei a ter muito claro para mim o que eu queria. Então eu falei, poxa, eu realmente, tá claro, eu preciso cuidar de mim. E para cuidar eu preciso fazer isso. E conforme você vai fazendo e vai tendo resultado, você reforça o comportamento. Por que eu acordo todo dia cedo para treinar? Porque eu sei que isso me faz bem, eu sei que isso me melhora meu sono, que foi a primeira coisa que mudou, foi eu conseguir dormir uma noite inteira depois de muito tempo. Então, as coisas vão se retroalimentando. Posso falar que não é nada disso? Claro, por favor. Olha só, você mudou porque você tem traços de personalidade que favorecem a isso. Olha só, com 33 anos você atingiu seu objetivo de carreira, ainda que você não entendia, por causa das crenças. E você atingiu seu objetivo de terapia. Por quê? Porque você tem bons traços de personalidade. A sua conscienciosidade, a gente não fez um teste de personalidade. Não. Nem sempre precisa fazer. A gente conhece a personalidade da pessoa, um bom terapeuta, fazendo o SPEC e vendo as crenças e as regras dela. Mas dava para ver que você tinha uma boa conscienciosidade. Aliás, o seu problema estava em quase estar na curva, na ponta. Lembra que eu falei que o problema está nas extremidades? O seu problema estava mais de estar para lá do que para cá. Então a gente teve que voltar. Não sei se está claro para as pessoas aqui, né? Mas você já tinha isso de esforço, de persistência. Sim. Então é uma característica da sua personalidade que tem a ver com a sua genética. Mas isso não quer dizer que você possa não adoecer, porque você estava adoecendo. Estava e bem rápido. Não dormir não é esperado.
Só uma coisa que você falou aqui que eu acho importante a gente falar, não sei aqui como que a gente tá de tempo, mas a gente só precisa tomar cuidado com essa máxima do tipo assim, eu tenho que produzir o máximo com menos desgaste com tempo X. Porque existe esse transtorno, que é o transtorno bipolar, que tem um episódio dentro desse transtorno, que é o episódio hipomaníaco ou maníaco, dependendo do caso, em que a pessoa fica produtiva, produz muito e ela não se cansa. E às vezes ela pode se enganar. Você precisa às vezes entender que as pessoas dormem. Sim. Não tem essa de falar, nossa, eu durmo 3 horas e para mim está suficiente. Não existe dormir 3 horas e estar suficiente. Se você dorme 3 horas, alguma coisa está esquisita. Então, aproveitar para você, protético, que tá ouvindo aí, tem que dormir. Tá vendo aí? Ó? Agora, já vieram vários profissionais aqui que falaram que o que mudaria na carreira era tempo, trabalhar menos, não se matar tanto no trabalho. E agora estamos ouvindo de uma profissional os impactos que isso tem, né, de ordem de saúde mental, os impactos que pode ter na tua saúde mental, a quantidade de problemas que você pode ter. Porque na área, né, nós estamos nichados ali dentro da odontologia, era meio que... Agora tem muita gente falando o contrário, mas o legal, o bonito, o esperado era o cara falar que trabalhou até as 3 da manhã para acordar às 5, era o cara falar que levou o colchão pro laboratório, é o cara falar que protético é assim mesmo, que a profissão é assim mesmo, que tem que trabalhar porque o dentista cobra. O dentista cobra o serviço mesmo, ele vai cobrar, ele quer urgência. Mas porque ele sabe que você vai fazer. E outra coisa, só você dá um prazo maior. Exato. Aí fala, mas ele vai pro meu concorrente. Então, mas se toda a categoria trabalhasse sei lá, em horário comercial, o dentista ia se adaptar. Ele ia saber que ele ia precisar de um dia a mais. Né? Então, e isso foi um caso também que várias pessoas que a gente conversou aqui, que são da área, que são pessoas referências da área, com tempo longo de estrada aí, todos falaram isso. Se tivesse que mudar alguma coisa, poxa, eu teria aproveitado mais o tempo, eu teria trabalhado diferente, eu não teria varado noite de sono, porque isso me trouxe uma série de impactos, e a gente falando de impactos profissionais. Porque o não dormir, o dormir pouco, ele pode levar você a um transtorno mental. Não só um transtorno mental, porque ele pode te levar num transtorno, por exemplo, a obesidade. Sim. Mas falando da minha área aqui. Então, ele pode te levar para um transtorno mental. Mas ele já pode ser um sintoma de um transtorno mental. Então, ele pode ser um gerador, como ele já pode ser uma característica. Então, não dormiu, tem problema. Não dormiu, você tem um problema. Vai buscar ajuda, não quer ir no psicólogo, não quer ir no psiquiatra, não quer ir no neurologista, vai minimamente no otorrino, para ver por que você não tá dormindo. Sim. Porque às vezes é alguma coisa de edema de glote, sei lá, e tal, não durmo direito, ronco, aí eu já me acostumei a não dormir, e aí agora eu já não dormi mesmo, porque daí já que eu não dormi, eu ficava vendo TV. E aí ver TV me atrai porque é gostosinho, que tem a luz, porque tem as coisas que eu fico vendo ali toda hora. Virou uma cascata de problemas. Mas assim, não dormiu, busque ajuda. De novo, não quer buscar uma psicoterapia, um psiquiatra, um neurologista, que são os responsáveis pela essa área, mas busca os correlatos primeiro, até você ir se acostumando com a ideia, né? Eu era esse cara, né? Eu falava que, não, eu sou da noite, eu produzo melhor à noite. Época de faculdade, não, meu negócio à noite, eu sinto sono durante o dia, mas à noite eu tô voando. Sou aquela coisa noturno. não, eu tenho insônia. Perdeu os 20 quilos, aí eu durmo que nem criança. 10 horas da noite eu tô apagado. Você era desses que dormia à noite, era desses que falava assim que eu não vou no psicólogo, né? Isso era de lei. Isso aí era de lei, a gente tem... acho que é a idade. Tô ficando muito velho. Aí você vai ficando mole. Tá até falando na rede, ó. Criticando os caras e descendo a lenha nos caras. Você tem que sair do celular, Tem que sair. Mas depois que terminar o episódio, tudo, aí você sai, curtir, compartilhar, comentar. Aí você sai. Agora não dá uma segura. Seguir a terapeuta que tá falando. Seguir a terapeuta. Cobrar ela pra colocar uns negócios lá, que ela fazia muito conteúdo legal e também deu uma largada.
né? Tem outras demandas agora, que aliás a demanda daqui a pouco, né? Falando nisso, até caminhar para encerrar, porque tem a demanda, no caso de 5 meses, tá aguardando aí, tá aguardando a mãe. Bom, eu só posso agradecer de novo, a gente já conversou várias vezes, eu sempre agradeço, e aí você me devolve falando que não, que fui eu, e a gente vai ficar nessa briga eterna de quem fez o quê. Eu fiz o meu papel. Então. Eu sempre brinco assim, ó. Eu fiz os meus 50%, você fez os seus 50% e a gente tá deu tudo 100. certo, tá tudo bem, certo. Casou e funcionou, então para mim é uma coisa que realmente mudou minha vida, é uma coisa que eu prego para todo mundo, é uma coisa que eu sei que ter esse cuidado, né, com a saúde mental, ter esse olhar para ver se você tem um transtorno, ou mesmo se for uma coisa transitória, né, a pessoa se preocupar com isso antes de entrar num processo de adoecimento de fato, por uma questão de trabalho, que principalmente o que a gente recebe, né, as demandas do trabalho, de fato é difícil, de fato é complicado, a gente sofre muita pressão, não vai melhorar, só vai piorar. Se você é empresário, quanto maior o seu negócio, você sabe disso, quanto mais cresce, maior dor de cabeça. Se você é um colaborador, quanto mais você crescer, que é o que você almeja, mais dor de cabeça vai ter, sempre vai ter dor de cabeça, sempre vai ter apurrinhação, sempre vai ter pressão e você sempre vai ser cobrado por resultado. Se tem a dificuldade, se você sente que não está dando conta, procura uma ajuda de uma pessoa especialista. E o principal, que aí eu levo, provavelmente quando nós começamos eu te falei isso, porque eu falo isso para todo mundo, eu falo isso para fono hoje que eu vou lá fazer. Tô fazendo, então vai melhorar a comunicação, calma, que eu sempre falava para todo mundo aqui, tá ruim, mas vai melhorar. Tô estudando. E eu falo para ela, né? Ela fala, eu te passo as coisas, você faz tudo. Porque se eu fui para um profissional... Olha o traço da personalidade aí que eu acabei de falar. Não, se eu fui lá, eu vou lá, pego, desembolso o dinheiro para um profissional, para ele me falar o que fazer. Eu vou questionar o cara. Tá esquisito. Então é isso. Então você tem, né? Então segue a risca, segue o cara faz, vai lá que vai te ajudar. Tati, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui, pelo deslocamento, né? Eu sei que tá com a correria com o bebê. Obrigado pelo seu tempo, por todos os esclarecimentos. Se o pessoal achar que faltou alguma coisa e mandarem lá, eu vou te chamar para voltar aí com calma para a gente abordar outros temas, que eu acho que a intenção do nosso podcast é exatamente essa, é levar dentro da área, né, a gente está dentro ali do ambiente da odontologia, mas eu tento trazer tudo que não tem a ver com a área técnica. Então a gente quer falar sobre saúde física, que nós já falamos bastante, saúde mental, sobre gestão, sobre negócios, sobre carreira. Então tudo que circunda a vida desse cara para a gente melhorar, dar algum insight, que ele possa tirar alguma coisa de valor e melhorar o dia a dia dele. E é o que a gente prega, que tem o quadro que eu faço com o Bruno, chama mais 1% por isso, que é a ideia de você crescer um pouquinho todo dia, não vai ser um grande de um passo, mas um pouquinho todo dia no todo, lá no final do ano, vale a pena. Então, obrigado pelo seu tempo, por ter vindo até aí e por tudo que você me ajudou lá no iniciozinho, lá no finalzinho de 2019. Muito obrigado. 2019, é verdade. Eu que agradeço. Ontem ainda eu falava com um paciente meu, que inclusive tem TDAH, que inclusive tem transtorno bipolar e que inclusive tem dislexia. Olha só o combo. Um combo. E é um empresário. Então não tem nenhum problema ter esses diagnósticos. O mais importante é tratar. E a gente falava exatamente sobre aguentar o sofrimento, né? E eu ainda brinquei, olha, ser psicólogo não é fácil, porque às vezes vocês estão falando e eu tô ali me desgastando, minha cabeça tá fica ali, ó, fazendo uma máquina para entender vocês. Mas quando eu vejo um caso assim, tipo como o seu, a maioria dos casos que ainda bem que os meus casos todos foram para desfechos positivos. Eu nunca perdi um paciente pro suicídio, que o suicídio é o pior desfecho da saúde mental. Mas como os meus casos são sempre muito positivos, é muito sofrido muitas vezes, porque as pessoas têm recaída, às vezes elas não fazem o que a gente pede, mas quando a gente vê um caso de alta e um caso que se estende, porque é isso, a gente dá alta e a gente espera que a pessoa mantenha os comportamentos, e você manteve, então só emoções agradáveis. Estamos aqui para isso.
Se o pessoal, você falou aí, falei de conteúdo, o pessoal te acha no No Instagram? meu Instagram pessoal é Tati Sanches B. E também tem o Instagram da clínica, que é o flow.ir. Que lá na clínica vocês podem fazer a psicoterapia baseada em evidência em qualquer lugar do país, pela nossa psicoterapia online, que tem que fazer uma propaganda. Lógico, vai ficar aí também, vai estar aqui o arrobinho o pessoal acompanhar. Para me acompanhar, né, ir lá e seguir, dar aquela moralzinha no Instagram, que eu sei, eu não coloco conteúdo, vai estar a mesma coisa que aqui, mas dá uma força lá, e aí vocês me cobram colocar alguma coisa lá. É @Fernando Claro F, @Clássico Talks para seguir o podcast, @Clássico.1958, que é o da Clássico. Faz tudo aquilo que nós já falamos, curte, compartilha, não sei mais o que, obrigado, valeu.